CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, hoje traz as dicas do presente de Natal. Se você pretende dar um notebook de presente de Natal, a gente vai lhe ensinar, então, portanto, como escolher o seu melhor equipamento. Por quê? Depois de figurar entre os itens mais comprados nos últimos 5 anos no Natal, o telefone celular perdeu mesmo espaço para os computadores portáteis, né? A indústria e o comércio juntos já fazem uma estimativa de fechar o ano com uma venda de quase 1.700.000 aparelhos vendidos em todo o Brasil, triplicando o faturamento, inclusive o ano de 2006, em torno de 5%. O fator que mais incentivou o incremento aí na venda do notebook, sem dúvida, foi a redução da carga tributária, que, de acordo com alguns especialistas, fez com que o preço do notebook baixasse, não é isso, Gilberto? Esse já é o primeiro passo para você poder ter um notebook, né? Exatamente. Poder de compra. Exatamente. Depois o dólar caiu também, então isso diminuiu ainda mais o preço de venda dos notebooks. E aí, Gilberto, com tantas opções que existem no mercado, como é que a gente começa fazendo assim o critério de escolha? A primeira opção que eu acho que deveria ser observada pelos ouvintes, é a questão da tela. Então vamos começar pela tela, que ela vai definir uma série de outras características do notebook. Então, ou seja, temos telas hoje de 15 polegadas, 14, 12 polegadas, que são pequenas. Então, ou seja, o ouvinte tem que estar atento que quanto maior a tela, mais pesado o notebook. Se ele vai levar o notebook para vários lugares, transportar esse notebook para vários lugares, é melhor ele talvez utilize uma tela menor, né? Porque isso é uma relação importante de peso, né? De peso e transporte também para isso. Bom, então se você não tem necessariamente, né, uma preocupação financeira em relação ao notebook, o primeiro passo que você tem que dar é escolher uma tela menor, porque você tem um peso mais leve, exatamente, né? E aí, se você vai trabalhar muitas horas com o notebook também, uma tela menor vai acabar prejudicando a sua legibilidade da tela em si. Então, é interessante utilizar então um notebook de telas maiores. Então, a relação é notebooks de telas maiores, mais pesado, mas mais fácil de você conseguir trabalhar com ele por muitas horas. Se você quer transportar esse notebook por muitos locais diferentes, um peso menor, a tela também é menor. Que muitas vezes é a grande utilidade do notebook, você poder transportá-lo, né? Mas olha só, é uma boa pergunta sua, Fernanda, Okay. porque nos notebooks tem mudado muito o perfil de uso. Hoje as pessoas têm saído dos desktops e têm basicamente usado os notebooks como máquina principal. Então, ou seja, ele meio que mudou um pouco até o perfil de uso do notebook hoje em dia. Quer dizer, tem várias pessoas que eu conheço que não tem máquina pessoal, tem um notebook que usa como máquina principal, vamos chamar assim. E é um perfil de um adulto contemporâneo, né? Há uma resistência ainda do público mais velho em usar o chamado antigo desktop, né? Exatamente. E há um público aí entre os 20 e os 40 que está aderindo ao notebook como equipamento principal. Com certeza, exatamente. Esse é o perfil da Agora, situação. Gilberto, acho que pode ser uma pergunta boba, mas acho que pode ajudar também muita gente. Do tipo, eu posso fazer tudo o que eu faço num desktop no notebook? Teoricamente sim, se você é um usuário médio, assim, diria que trabalha com acesso à internet, edição de texto, fazer planilhas eletrônicas e a parte de edição de fotos, coisas assim, o notebook atende plenamente a todo o uso normal de uma máquina. O que muitas vezes o notebook sairia um pouco do uso comum, se o usuário é um usuário agressivo de jogos, por exemplo, que ele precisa ter placas de vídeo especiais com muito mais memória, ou então ele precisa fazer edições de vídeo de longa duração, com muita capacidade de armazenamento e tal, aí o notebook talvez, nos extremos, né, de utilização, talvez o notebook deixe um pouco a desejar. Mas para um usuário normal, quer dizer, a grande maioria dos usuários que hoje fazem ou utilizam máquinas comuns, o notebook atende plenamente. Sem problema nenhum. Configurações. Muito bem, vamos lá. Então, ou seja, a gente já falou de vídeo, vamos falar um pouco de processador. O notebook, por ser uma máquina ainda em comparação ao desktop de valor agregado maior, então é interessante que ela dure um pouco mais. Então as configurações do notebook normalmente devem ser um pouco maiores que a máquina que você encontra no desktop, para ele ter uma durabilidade maior. Então, por exemplo, um processador de um Intel Core 2 Duo ou um AMD também de núcleo duplo vai garantir uma durabilidade um pouco maior para o notebook. Da mesma forma com memória, que é aquela parte onde vai armazenar os programas que estão em execução. Então, memórias hoje que se recomenda para o notebook é em torno de 1 GB de memória. Ou seja, tem notebooks menos do que isso, 512, mas o interessante é que tenha memórias em torno de 1 GB, né?
discos rígidos em torno de 60 GB já é mais que o suficiente para um usuário comum, né, dessa situação. É bom que ele observe, por exemplo, se tem a rede sem fio, né, que facilita bastante, como é um equipamento que você vai levar para vários lugares. Hoje a gente já encontra em Vitória vários pontos de acesso à internet sem fio, alguns gratuitos e outros pagos, então isso também aumenta muito a flexibilidade no uso do notebook, se o notebook tiver uma placa de rede sem fio embutida, né, se ele não tiver você pode adquirir também, mas se já tiver embutida já é muito melhor, né? Uma placa de rede com fio, rede cabeada também. É interessante você ter um gravador de CD, pelo menos, e um leitor de DVD, e se o orçamento couber no orçamento, um gravador de DVD também, que ajuda bastante. Que é tudo de bom, né? Exatamente. Agora, por que a gente tem que, na hora de comprar também, a gente tem que pensar nas marcas, nas configurações e nos aplicativos? Por exemplo, né, se eu compro um Dell, aqui, igual o nosso aqui, que eu estou usando aqui hoje, eu compro um Toshiba, ou eu compro um Apple, né? O que eu tenho que levar em conta aí? Da diferença dos dois, arquitetura, dos três. As máquinas, a maior parte das máquinas hoje de notebooks que são vendidas são da arquitetura que é Intel ou AMD com um Windows ou Linux. Então as aplicações são compatíveis com esse ambiente operacional, vamos chamar assim. O Apple é outro sistema operacional, um outro ambiente que os aplicativos, ou seja, o que é aplicativos? São editores de texto, planilha eletrônica, né, navegadores de internet. É uma outra infraestrutura e eu preciso, então, de uma outra versão desses programas. Então, essa é uma questão interessante. Então, na maior parte, ou seja, onde a gente encontra a maior parte dos aplicativos disponíveis hoje na internet, é um ambiente Intel AMD com o ambiente Windows ou Linux. Então, essa é a situação. Se eu tiver que optar por um Apple, por exemplo, eu tenho que me adaptar a todos os programas dele. Exatamente. É um ambiente muito bom também, um ambiente que tem uma usabilidade muito boa, mas o usuário vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrar aplicativos compatíveis com esse ambiente, vamos chamar assim. E ele consegue instalar um Windows original dentro do Apple? Consegue também. Hoje, as versões mais novas das máquinas da Apple conseguem instalar o Windows, mas aí eu diria que ele está comprando um carro muito sofisticado e usando um sistema operacional muito simples, que o sistema operacional do Apple é muito bom e muito mais sofisticado, eu considero muito mais sofisticado que o do Windows. Peso, tamanho, conforto, preço? Isso. Aí o usuário vai ter que fazer uma média ponderada, vamos chamar assim, dessa situação, porque o peso ele é diretamente proporcional à parte de preço, né? Ou seja, quanto menor, mais caro. E aí ele vai ter que olhar também a questão de usabilidade, né? Manutenção, por exemplo, é uma coisa importante, garantia, né? Uma coisa importante, quer dizer, o notebook é uma máquina que você não consegue, assim, não é qualquer lugar que consegue consertar, né? Ou seja, um notebook. Então, é interessante que o usuário, quando vai comprar um notebook, que ele observe se existe aqui, né, na região de Vitória, né, ou de Vila Velha, onde ele estiver localizado, tem uma assistência técnica, porque notebook não é que nem uma máquina do tipo desktop, que você encontra a peça em qualquer lugar. Ou seja, a peça é feita para aquele modelo, muitas vezes, daquele notebook daquela marca. Se ele não tem uma assistência técnica local, e acontece um problema com o notebook, ele pode ficar com a máquina parada durante alguns meses até. A manutenção do notebook é mais cara do que do um desk? É mais cara porque a mão de obra é mais especializada na questão, e as peças também são feitas específicas muitas vezes para aquela marca e modelo de notebook. Então, ou seja, assistência técnica e garantia são dois itens importantíssimos que o ouvinte tem que prestar atenção também. Gilberto, eu tenho duas perguntas de ouvintes. Eu tenho que seguir para o repórter CBN. A gente volta para responder esses ouvintes. E eu queria que você, de uma escala 10, de todos os produtos que estão hoje no mercado, qual que você daria 10 e qual que você não levaria para casa, ok? Eu sei, você responde isso já, Tá logo bom. depois do repórter CBN. Ok. Nós estamos de volta ao CBN Vitória e a gente dá continuidade ao quadro CBN a Tecnologia com a participação do Gilberto Sudré, todas as sextas aqui conosco. E com duas perguntas de ouvinte, Gilberto. O Lucas mora na Serra e a Dione, que mora em Vila Garrido, nos mandaram perguntas e dúvidas sobre o notebook. A primeira é sobre a resistência da bateria. O Lucas disse que o notebook dele, a bateria, resiste no máximo 3 horas, 3 horas e meia. E que ele precisa de uma atividade, para a atividade dele, de uma bateria que dure pelo menos 5, 6 horas. O que ele faz? É uma boa pergunta, Lucas. Obrigado pela participação.
A questão da bateria, é interessante o ouvinte, quando for comprar um notebook, também observar. Normalmente os fabricantes colocam lá a bateria com duração de tantas horas lá. Não confie nisso. Normalmente é muito menos do que isso. Quando você compra um notebook, normalmente a duração é bem menos do que aquilo que é falado pelo fabricante. Se você precisa de uma autonomia muito maior do que aquela que está ali, ou que o notebook tem, uma alternativa é você comprar um pack de bateria, ou seja, uma peça, né, um item de bateria extra, e você carregar com você. E aí você tem uma durabilidade bem maior de baterias. Outra situação é você pode também configurar o seu sistema operacional, aí no caso o Windows ou Linux, ou mesmo o Apple, com algumas características para você reduzir o consumo de baterias. Por exemplo, reduzir o brilho do LCD, fazer com que ele desligue a rotação do disco rígido quando você não está utilizando, né? Então tem algumas alternativas que você pode economizar, né? Desabilitar algumas interfaces, interface de rede, se você não estiver utilizando, para você aumentar um pouco a autonomia da bateria. E uma alternativa assim, mais extrema é comprar um pack, um pacote de baterias a mais, e você pode trocar isso, porque é um item fácil de ser substituído rapidamente no notebook. Você trabalhar com a bateria ligada à energia, Gilberto, isso vicia, como é o folclore de tudo que a gente usa de tomada? Não. A ideia, os fabricantes, todos eles falam que não tem problema nenhum, que você tem, que o próprio processo, o circuito de carregador de bateria, ele tem esse controle. Ele não fica o tempo todo, né, usando a bateria o tempo todo. Então, você pode usar o notebook conectado na tomada e com suas baterias instaladas no notebook também, sem problema nenhum. A Johnny pergunta o seguinte: se é possível dividir o conteúdo de um notebook com o de um PC? Por exemplo, ela diz assim, dá para fazer uma rede, por exemplo, de internet com notebooks e PCs pessoais? Muito bem, Johnny, obrigado pela participação também. Dá sim, na verdade você pode fazer, tem algumas alternativas. Por exemplo, você pode montar uma rede via cabos, né, ligando o notebook ou via rede sem fio entre o notebook e o desktop. É possível de ser feito isso. Você então pode compartilhar os arquivos, os discos, né, do notebook e do desktop, e aí troca os arquivos entre si. Ou você pode existem uns aplicativos que você pode baixar na internet, inclusive gratuitos, que você faz como se fosse um sincronismo. Ou seja, você tem o seu disco no notebook e tem o disco do desktop. Quando você conecta os dois, você executa esse aplicativo e ele copia os arquivos que estão diferentes. Então, se você alterou algum arquivo no notebook ou no desktop, ele vai e troca esses arquivos automaticamente. E aí você consegue manter os dois discos, entre aspas, iguais, por exemplo, se for o seu caso. Ou então usar uma rede local sem fio para fazer isso. E agora, para finalizar e respondendo a pergunta desafiadora, a gente tem inúmeras marcas de notebooks, inúmeros de diferentes modelos, né? E eu queria dar uma dica com relação a fabricantes, né? Não desmerecendo nenhum deles aqui, mas a sua opinião como especialista da área. Se você tivesse que dar uma nota 10, e aí levando em consideração tudo aquilo que a gente discutiu, peso, preço, configuração, durabilidade, manutenção, se tivesse que dar uma nota 10 e uma nota 0, qual notebook que você levaria para casa e qual notebook que você não levaria para casa? Muito bem, então vamos lá. Bem, os notebooks da Apple acho que são muito bons, né, são nota 10, e o usuário só teria que ter uma observação em relação à questão de aplicativos. Talvez ele tenha um pouco de dificuldade de conseguir aplicativos para esse ambiente. Notebooks agora da plataforma Windows, Intel e AMD. Notebooks que eu realmente confio, notebooks da Toshiba, notebooks da Dell, notebooks da HP e Compaq também são notebooks muito bons. A gente encontra uma quantidade de peças fácil e a parte de manutenção também é razoável. Notebooks como Acer e outras marcas não tão conhecidas, provavelmente vai ser um pouco mais difícil do usuário conseguir manutenção, conseguir assistência técnica, e aí eu diria que ele teria que tomar um pouco mais de cuidado. Notebooks, por exemplo, marcas como Amazon também, que são marcas mais estranhas, né? Ou seja, tem PC Link, uma série de outras marcas que não são muito comuns no mercado. Essas marcas os usuários poderiam ter um pouco mais de cuidado, vamos chamar assim, né, na hora da compra. Certo, Gilberto, muito obrigada pela sua participação. Te espero na próxima sexta aqui ao vivo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, ouvinte da CBN. Um prazer e até a próxima sexta-feira. Você, ouvinte, tem dúvidas sobre tecnologia, tem sugestões para o programa? Mande um e-mail para o Gilberto Sudré, CBN e a tecnologia, @gmail.com. Ele responde todas as sextas ao vivo aqui no CBN Vitória.